cansaço não dá mais pra voltar atrás. Eu sou o Patédio. Estamos de volta aqui no Megaverso, mas hoje para um quadro novo, Dredd. Quadro novo, estreando. Hoje nós temos um quadro novo que faz tempo que a gente quer estrear. Mas para esse quadro novo, né, Dredd, para esse quadro novo, você lembra? Eu pedi pra você aquelas Pokébolas. Você tem emprestado? Acho que eu tenho sim, Isso. eu tenho guardado. Então tem um Pikachu dentro, mas tem a Pokébola. Exatamente, elas estão aqui, eu pedi emprestado. Dredd, porque eu queria fazer um experimento. Isso, que tem tudo a ver com esse novo quadro que a gente vai estrear hoje. Porque eu pedi essas Pokébolas para fazer uma experiência e transformei elas em cápsulas, ou praticamente máquinas do tempo. Isso é possível? Sim, claro que sim. Eu vou provar para você. Né? Que bruxaria que é essa? Exatamente. Eu fiz vários experimentos aqui e consegui. Então quer dizer que dá pra voltar no tempo e Nós você curtir um monte de coisa de novo? Nós vamos voltar no tempo. Hoje nós vamos voltar no tempo. Não, mas com certeza, cara, que isso aí não é perigoso não, me Ah, no espaço, tá engrilado, que essas coisas aí, Eu já fiz Joia muitas. do tempo. Não, eu já fiz muitas coisas aqui. Você é prova disso. Você é minha cobaia. Eu sei, Já te transformei no Thor, já te dei os poderes do Thor. Fez um pouco de cosquinha, né? Mas foi bom. Foi Já bom. fui no Tibete aprender os poderes lá do Doutor Estranho e trouxe pra você. O currículo aí é grande, né? Mas Peguei os poderes do Mago Shazam e te transformei no Adão Negro, né? Isso aqui é tempo, né, cara? Isso aqui é um tempo que mexe com o tempo, né? Você assistiu De Volta pro Futuro, não? Bagunçou tudo lá. Eu sei, mas assim. 88 milhas por hora! Dredd, você confia em mim? Não! Não, mas tudo bem, eu entendo o seu medo. Eu entendo o medo, eu também ficaria com medo, mas assim, eu já testei. E vamos fazer. Eu também respondeu junto comigo. Não, mas ó, tem uma coisa que eu vou te falar que eu acho que vai te animar. E eu vou deixar você mais animado. Primeira delas primeiro eu vou fazer o primeiro teste pra você ver que funciona mesmo. A segunda é que você vai se animar, porque você lembra desde o primeiro vídeo lá que a gente fez do canal, que a gente fala de Power Rangers. Ah, é verdade. Isso aqui não somente é uma Pokébola e uma máquina do tempo, como também é uma espécie de morfador. É um morfador dos Power Rangers. E nós, pra ativar ele, tem que ser igual ao Power Ranger. Então eu vou fazer primeiro Nossa. e depois, né, você O vai... Gordon curtiu isso, hein? Exatamente. E nós vamos voltar hoje. O personagem que nós vamos falar tem tudo a ver com o tempo, porque nós vamos falar do Conan, o primeiro filme com Arnold Schwarzenegger, que é o Exterminador do Futuro aí, né, que sempre volta no tempo. Ah, esse cara aí tá acostumado já. Nós já fizemos um vídeo aí falando sobre o Exterminador, você procure aí, mas hoje nós vamos falar sobre o Conan, nós vamos voltar no tempo e vamos ali aprender tudo o que aconteceu, detalhe por detalhe, na produção do primeiro filme do Bárbaro Conan. Conan, Ok? dessa vez Então, não usa 12, usa espada. e aí, ficou mais animado agora? Que você vai... Eu quero ver sangue zorando na tela. Vamos lá, vou te mostrar, tá? É muito simples, é assim, ó. Máquina do tempo, é hora de morfar! Hã? O quê? Cadê? Onde foi parar? O invisível? Que isso? O que é isso? A bruxaria? A feitiçaria? Que é isso? Não, tem que ir também. Parece que funcionou, hein, galera? Parece que isso aqui tem poderes mágicos do tempo. Então, vamos lá. Cria coragem, Dredd Andrews. Bora tempo, espaço, oh yes. Máquina do tempo, hora de morfar. E vamos lá, Dredd Andrews, vamos começar a primeira máquina do tempo. Conan o Bárbaro. Este filme conta a história de um homem que, depois de passar muito tempo como escravo, se torna um guerreiro formidável. Conan busca vingança com Tatuz Aldun, um temível feiticeiro responsável pela morte de seus pais. Protagonizado por Arnold Schwarzenegger e James Earl Jones, estreou dia 16 de março de 1982. Com um orçamento de 20 milhões, Conan o Bárbaro arrecadou praticamente 69 milhões em todo o mundo. Baseado no personagem criado por Robert Howard,
O filme foi dirigido por John Milius e co-escrito por John Milius e Oliver Stone. Recebeu elogios por seu estilo visual, sua produção e suas intensas cenas de ação, mas também foi criticada por sua extrema violência. Este filme alavancou a carreira de Arnold a nível mundial e também marcou como a sua primeira grande superprodução. Com o grande sucesso de Conan o Bárbaro, foi-lhe garantido fazer uma sequência, Conan o Destruidor. Havia planos de fazer uma terceira sequência, Conan o Conquistador, mas devido a problemas, resolveram cancelar o projeto. Em 2011 tentaram fazer um reboot com uma nova saga, protagonizada por Jason Momoa. Conan o Bárbaro foi criado pelo escritor Robert Howard. Suas histórias foram publicadas pela primeira vez em 1932 na revista Wired Tales. Com o passar dos anos, outros autores foram criando outras histórias e lhe dando muito mais popularidade. Em meados dos anos 70, os produtores Edward Summer e Edward Pressman tiveram os direitos para fazer um filme do Conan. Em 1978, o diretor John Milius e Pressman discutiram a possibilidade de fazer o filme, porém o projeto não avançou. O primeiro roteiro foi escrito por Edward Summer e Roy Thomas, escritor da Marvel Comics. A Paramount Pictures ofereceu $2,5 milhões para financiar o filme, porém com a condição de que tivesse um roteirista bem conhecido. Pressman contratou a Oliver Stone para ficar a cargo dessa tarefa, e ele assinou com a Paramount. Depois de alguns meses, a Paramount recusou o texto de Oliver Stone por achá-lo muito ambicioso, pois a história não era mais no passado, mas sim num futuro apocalíptico. Conan defenderia uma princesa e se aliaria a uma tropa para matar mais de 50 mil mutantes. Se estimava que a duração do filme fosse de 4 horas, e precisaria de um orçamento entre 40 e 50 milhões de dólares, um orçamento que o estúdio não queria pagar. Pressman teve problemas para escolher o seu diretor. Foi oferecido a Ridley Scott, que havia feito Alien, porém ele recusou. Pressman pensou em fazer uma dupla entre Oliver Stone e Joe Alves. Tempos depois, achou que isso não seria uma boa ideia. Tempos depois, John Milius leu o roteiro de Oliver Stone e se empolgou com a ideia, pois sempre quis fazer um filme sobre vikings. Novamente, ele teve uma reunião com Pressman e chegaram a um acordo. Ele dirigiria o filme e teria liberdade para mexer no roteiro. Milius havia trabalhado como roteirista em filmes como Perseguidor Implacável e Apocalipse Now. Todavia, Pressman não conseguia encontrar um estúdio para financiar a filmagem do seu filme, mas depois de um ano entrou em um acordo com Dino De Laurentiis. Este então pôde conseguir que Universal e Fox fizessem a distribuição do filme. Depois de ver o filme, Oliver Stone comentou que Milius fez uma grande quantidade de mudanças e mudou quase todas as ideias do roteiro que ele havia escrito. Pois Stone tinha a ideia de contar a saga de Conan em pelo menos 12 filmes, e gostaria que esses filmes fossem lançados como a saga 007 de James Bond. Mas ele sentiu que os produtores mal interpretaram o seu texto, seu roteiro e suas ideias, e não tiveram a visão necessária para o maior aproveitamento do personagem. O papel principal foi oferecido a Arnold depois que os diretores viram o seu desempenho em campeonatos de fisiculturismo.
Ele já havia entrado na indústria atuando em alguns filmes, séries e papéis secundários. Ele nunca havia ouvido falar do personagem Conan, mas pressentiu que era sua grande chance de interpretar um grande papel. Subotai, o ladrão e arqueiro que acompanha Conan, interpretado por Gary Lopes, é um campeão mundial de surf. Ele tinha pouca experiência como ator, mas foi contratado por John Milos porque havia feito seu filme anterior. A bailarina profissional Sandahl Bergman adicionou para interpretar a personagem Valéria. Ela também tinha pouca experiência profissional, pois somente havia interpretado outros filmes, demonstrando suas qualidades como bailarina. Quando recebeu a proposta para participar, James Earl Jones estava cogitando participar da adaptação da novela Grendel, mas recusou sua participação quando descobriu que na verdade isso se passava de uma animação. Depois disso, aceitou interpretar então o feiticeiro Tuz Aldun. Além do mais, Max von Sydow e Mako Uematsu foram contratados para compensar a falta de experiência de Arnold, Jerry e Sandahl, para compensar a falta de experiência profissional tanto no cinema como no teatro. Arnold teve que estudar e praticar inglês para melhorar sua pronúncia, porque ele tinha um forte sotaque austríaco. Originalmente, o filme começaria com Conan Rei sentado em seu trono, e sua voz começaria narrando a história. Alguns produtores expressaram sua preocupação com o sotaque de Arnold, e forçaram o diretor a mudar a cena final. Além do mais, decidiram que Marco, feiticeiro amigo de Conan, realizasse todas as narrações do filme. O filme seria rodado na antiga Iugoslávia, mas devido ao ambiente sociopolítico instável da época, decidiram mudar a produção para a Espanha. No início, Gilbert Taylor era encarregado da cinematografia, mas por desentendimentos com o diretor, foi substituído por Duke Callahan. Mais de 1.500 figurantes foram contratados de toda a Europa, e também atores profissionais para papéis secundários. O pequeno Conan foi interpretado pelo ator mirim espanhol Jorge Sanz. Sua mãe foi interpretada pela atriz alemã Nadjuska. Valerie King, atriz francesa, atuou como a filha do rei Osric. Além de ator, William Smith era fisiculturista. Dizem que foi oferecido a ele o papel principal, mas ele recusou. Mesmo assim, aceitou representar o pai de Conan. Franco Columbo, fisiculturista amigo de Arnold, desempenhou um pequeno papel como explorador do exército de Tuz Aldun. Originalmente, a mãe de Conan derrotaria vários soldados inimigos, mas esta ação não foi incluída na edição final. Esta é a razão pela qual a sua espada apareceria coberta de sangue misteriosamente. Para a cena de decapitação da mãe de Conan pelas mãos de Tuz Aldun, eles prepararam várias cabeças artificiais animatrônicas para que ficasse da maneira mais realista possível. Mas o diretor não gostou do resultado final, então decidiu não usar esta sequência. Segundo outras versões, os produtores impediram que essa cena fosse incluída na edição final.
porque acharam ela muito sangrenta. Foi oferecido para participar como consultor visual o artista Frank Frazetta, que já havia trabalhado realizando várias artes em várias publicações relacionadas a Conan, mas depois de um período de negociação, decidiu não fazer parte. Em seu lugar foi contratado John Cobb, que naquele momento tinha terminado de trabalhar como designer de produção no filme Alien. Suas ilustrações foram usadas para desenhar o cenário e o estilo visual do filme. E também foram inspiradas nas criações de Frank Frazetta. Ele também dirigiu a cena inicial em que pai de Conan forjava uma espada. Os guardiões principais de Thulsa-Doom foram interpretados pelo fisiculturista Sven Ole Thorsen e Ben Davison, um ex-jogador profissional de futebol americano. A frase em que Conan fala o que é melhor da vida é atribuída a Gengis Khan. Na caverna onde Conan encontrava uma espada, pensava-se que teria havido uma luta com o esqueleto, mas essa ideia foi abandonada, porque o orçamento não era suficiente para pagar os efeitos visuais. Subotai se tornou General Subotai, um dos estrategistas mais importantes de Gengis Khan. Os diálogos de Jerry Lopes foram dublados em pós-produção pelo ator Sado Shimono, porque para alguns produtores a voz de Jerry Lopes parecia não ser adequada para o personagem. Em uma versão especial do filme, foi incluída uma cena em que Subotai e Conan teriam uma conversa se preparando para a batalha contra Thulsa-Doom, e nessa cena podia-se escutar a voz real de Jerry Lopes. Em uma cena, o diretor John Milius aparecia rapidamente como um vendedor de comida, mas foi removida por parecer muito engraçada. Han Cole fez uma aparição como traficante de alucinógenos, que dava informações a Conan e Subotai sobre o culto da serpente. Arnold, Sandal e Jerry foram treinados em artes marciais e combate com espadas pelo mestre Kiyoshi Yamasaki. Ele também fez uma participação especial como instrutor de Conan. Fizeram 4 espadas que representava a arma forjada pelo pai de Conan. E fizeram 4 espadas que representavam a arma de Conan. Cada uma custava $10.000. Embora tivesse muitos detalhes, eram muito contundentes e muito pesadas, pois foi somente usada nas primeiras cenas. E nas sequências de batalhas, os atores usavam outras versões muito mais leves, feitas de alumínio, fibra de vidro e aço. Mesmo assim, poderiam ser muito mais perigosas. Sandra Bergman sofreu um acidente severo em um dos dedos durante uma batalha que saiu errada. E as esposas de Han Cole e John Milius representaram 2 sacerdotisas. E na Árvore da Tristeza, onde Conan foi crucificado, foi montada em uma plataforma giratória. Isto ajudou a produção a certificar-se a posição correta durante os 3 dias que durou a filmagem. A escritura que foi feita no corpo de Conan para salvá-lo da morte foi inspirado no filme Kwaidan.
Arnold recebeu um adiantamento de $250 mil e o seu contrato o proibia de interpretar outros personagens em filmes fantásticos de espada e feitiçaria que não fossem produzidos por Dino De Laurentiis. James L. Jones deu conselhos a Arnold para que melhorasse o seu desempenho e a expressão de seus diálogos. A produção pensou em contratar Ennio Morricone para que ele pudesse compor as músicas do filme, mas John Milius convidou o compositor Basil Polidoris, com quem já havia trabalhado antes. A diferença de outras produções base criou a ideia geral das composições antes do início das filmagens, baseando-se unicamente nos storyboards e nas ilustrações. Depois de terminadas as gravações, o diretor lhe entregou cópias do filme que continham cenas que incluía a música de Richard Wagner, Igor Stravinsky e Sergei Prokofiev, para ter uma ideia fácil da força emocional que queria que tivesse naquelas cenas. E as palavras do final expressavam que Conan reuniu a princesa com o rei Auric. Mas uma cena não incluída mostrava a morte do rei pelas mãos dos seus próprios guardas. O filme foi criticado por ser muito violento. Antes das cenas finais, o diretor foi forçado pelos executivos do estúdio. O diretor foi forçado a eliminar e reeditar várias cenas sangrentas. Por exemplo, depois de ser ferido e atacado por cachorros, o pai de Conan era decapitado. Enquanto visitava uma cidade, Conan cortava o braço de um ladrão que queria roubá-lo. Durante a edição de cenas de Conan como gladiador, derrotava a uma mulher guerreira e lhe cortava a cabeça e a segurava enquanto o público o aclamava. A mulher foi representada pela secretária do diretor. Para promover o filme, 2 anos antes de ser lançado, eles distribuíram cartazes com artes criadas por Frank Frazetta para a capa do livro de Conan, o Aventureiro. Pouco depois do lançamento do filme, uma editora alemã lançou uma coleção com os romances de Conan. Para aproveitar o êxito da produção, usou capas com imagens do filme nas 29 primeiras edições. E essa foi a Máquina do Tempo a respeito do primeiro filme de Conan. Agora nós vamos voltar para o nosso tempo atual. Gostaram? Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! E aí, Dredd? Gostou da experiência? Maravilhoso, cara. Aprendemos muito, não foi? Muito. Demais. Você fez tudo total. E você que está em casa, tenho certeza que aprendeu muito aí com a nossa Máquina do Tempo, o quadro novo aqui do Megaverso. Foi realmente uma viagem no tempo, com certeza. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui, mas antes de ir embora, nós pedimos para você, como sempre, apertar o botão aí do inscreva-se. Deu um time nesse botão de inscreva-se. Comenta aí o que você tá achando aí, por exemplo, no quadro novo aí do Megaverso, o Máquina do Tempo. A gente quer sempre lembrar vocês também que nós estamos lá na Rede Clone TV. É um canal online, uma web TV online e IPTV que você pode encontrar aí pelo Google aí. É só digitar lá Rede Clone TV ou pegar o app aí dele, baixar e assistir o Megaverso ali, que a gente vai deixar aqui na descrição. Os horários que passa o programa Megaverso, e não tem só o Megaverso, tem outras programações lá que você pode assistir. É uma programação completa. Exatamente, de cinema, games, séries, filmes, coisas nostálgicas. Acompanha lá a Rede Clone TV, beleza? Oh yes! Muito em breve a gente está de volta com mais um vídeo. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua audiência. Até a próxima e falou! Oh yes!
Agora virar um relógio do tempo. Tic-tac, 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 tic-tac.